Olá, cooperados e cooperadas. Eu sou Carlos Alberto Zanotto, diretor administrativo do Cicobi Unimed Metropolitana. Com o propósito de garantir transparência em nossos processos, vamos apresentar a seguir os principais pontos que estão sendo alterados. Faremos agora a leitura do regulamento vigente e as alterações propostas a esta Assembleia. Estamos falando do regulamento eleitoral da cooperativa Cicobi Unimed Metropolitana, cooperativa de crédito de livre admissão. Do título 1º do objetivo, no seu artigo 1º, ele mantém o conteúdo e faz um ajuste na redação atual, acrescentando o nome completo da cooperativa Unimed Metropolitana. No título 2, da organização geral do processo eleitoral, no capítulo 1º, onde era do início do processo eleitoral, está alterado para capítulo 1º das disposições gerais. O artigo 2º do atual regimento eleitoral está remanejado para o artigo 4 com ajuste na redação. Foi acrescentado no título 2 da organização geral do processo eleitoral, dentro das disposições gerais, um novo artigo. O processo eleitoral das condições de ocupação e as questões relacionadas à inelegibilidade para os cargos estatutários da cooperativa segue o disposto neste regulamento, no Estatuto Social, na legislação e regulamentação em vigor e nos demais normativos internos e sistêmicos. Está mantido o artigo 3º com remanejamento para o artigo 11º, com seus incisos 1, 2, 3 e 4, todos remanejados, e o parágrafo único também foi remanejado. O artigo 4º também está remanejado para o artigo 3º. O artigo 3º, na nossa proposta, fica: a Assembleia Geral será convocada na forma do Estatuto e da legislação em vigor, como era anteriormente no artigo 4º. Capítulo 2 da Comissão Eleitoral. O artigo 5º atual, ele está alterado para o artigo 4º com ajuste na redação. O artigo 4º fica: o Conselho de Administração, com antecedência mínima de 61 dias, corridos da Assembleia Geral Ordinária, constituirá a comissão eleitoral formada por cooperados, observando o disposto no artigo 5º, a qual se encarregará da organização e coordenação do processo eleitoral, bem como da realização dos exames dos pedidos de registro de chapas ou de candidaturas e da análise das impugnações. O atual artigo 6º, ele também está renomeado para artigo 5º com ajuste na redação. O artigo 5º fica: a comissão eleitoral será composta de, no mínimo, 3 e, no máximo, 7 membros, entre os quais um será indicado para coordenar a comissão e um secretário para o registro dos trabalhos. O parágrafo 1º, ele é remanejado do artigo 8º anterior a esta proposta. E ele fica: as reuniões da comissão eleitoral realizar-se-ão com a presença mínima de metade mais um dos integrantes, sendo que suas deliberações serão tomadas por maioria simples de votos e constarão de ata. Está acrescido o parágrafo 2º. Ocorrendo vacância do cargo, ficando a quantidade inferior a 3 membros, haverá reposição por indicação do Conselho de Administração a qualquer tempo. Também está acrescido o parágrafo 3º. O Conselho de Administração poderá definir uma remuneração aos membros da Comissão Eleitoral, limitada a 50% de uma cédula de presença vigente. O parágrafo 4º, ele é remanejado do artigo 8º com ajuste na redação. É vedada a participação de empregado da cooperativa singular
ou da central, como integrante da comissão eleitoral da singular, ou de empregado da central na respectiva comissão eleitoral, exceto para assessorar as comissões para o adequado desempenho de suas atividades, sem direito à remuneração adicional ao previsto no seu contrato de trabalho. O parágrafo 5º, ele é mantido, como estava escrito, no artigo 6º anterior, no seu parágrafo 1º. E fica: é requisito obrigatório para compor a comissão eleitoral ser cooperado por, pelo menos, 1 ano e estar em dia com suas obrigações com a cooperativa. O atual artigo 6º, parágrafo 1º, foi remanejado para o artigo 5º, parágrafo 5º. Idem para o inciso 1º, o inciso 2º foi excluído e o parágrafo 2º foi remanejado do artigo 6º para o artigo 5º no seu parágrafo 6º, que fica: o mandato da comissão eleitoral inicia-se quando da indicação dos membros do Conselho de Administração e aceito pelos indicados. Encerra-se após a apuração do resultado na Assembleia Geral Ordinária. Foi remanejado do artigo 7º do atual regimento para o novo artigo 6º. Nenhum membro da comissão eleitoral poderá ser candidato a cargo eletivo. Foi atualizado o artigo 7º para o novo regimento. E ele é novo, ele não advém do regimento atual. O artigo 7º reza: são atribuições da comissão eleitoral na condução dos trabalhos relativos à eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. Inciso 1º, coordenar as atividades do processo eleitoral e conduzi-lo na Assembleia Geral, observando o disposto no Estatuto Social e nesse regulamento. O seu inciso 2º, certificar-se dos prazos de vencimento do mandato dos conselheiros em exercício e do número de vagas existentes, bem como o cumprimento do disposto na política de renovação dos membros do Conselho de Administração. No seu inciso 3º, divulgar o calendário eleitoral dos associados com todas as informações do processo eleitoral. No inciso 4º, receber os requerimentos de pedido de registro das chapas da candidatura, documentos obrigatórios e comprovação da capacidade técnica, observando se forem entregues no prazo, bem como analisar a legitimidade da documentação apresentada. Ainda foi acrescentado o inciso 5º, verificar a adequação do perfil dos candidatos e se esses preenchem os requisitos legais estatutários, regulamentares e as demais exigências descritas nos normativos internos e sistêmicos para ocupação dos cargos estatutários. O artigo 6º ele é remanejado do artigo 15 do regimento atual. E ele diz: registrar as candidaturas das chapas e candidaturas individuais até 20 dias antes das eleições através dos formulários disponibilizados pela cooperativa. Foi acrescentado o inciso 7º, divulgar as chapas concorrentes, fixando-as em locais de fácil acesso aos associados, na sede da cooperativa, em todos os PAs e no site da cooperativa. Também acrescentado o inciso 8º, resolver as impugnações na forma do disposto neste regulamento. Inciso 9º, solucionar os casos omissos ou as questões de ordem que surjam durante a votação. Inciso 10º, encaminhar ao Conselho de Administração as chapas, candidaturas a cargos estatutários com a devida documentação para o envio à Assembleia Geral, respeitando os prazos regulamentares da divulgação da Assembleia. Inciso 11º, também novo, vistar o verso das cédulas de votação e realizar a entrega destas à mesa coletora dos votos,
na Assembleia Geral em que ocorrerem as eleições, quando a votação não se der por meio eletrônico. Apresentar à Assembleia Geral, antes da votação, no formato definido pela comissão, o relato das atividades desempenhadas, os eventuais problemas identificados, as impugnações propostas e avaliadas, as chapas e ou os candidatos inscritos. Foram acrescentados o inciso 13º, acompanhar a apuração e proclamar os resultados das eleições. 14º, zelar pela organização do processo eleitoral e manter sob sua guarda, durante o processo eleitoral, os seguintes documentos: o Estatuto Social e Regulamento Eleitoral da Cooperativa Singular. B. Edital de convocação da eleição. C. Cópia dos requerimentos de registro das chapas e ou candidaturas individuais, declarações emitidas pelos candidatos, fichas de qualificação individual e demais documentos obrigatórios apresentados na inscrição. Item D. Cópia das atas da comissão eleitoral e de eventuais recursos interpostos. Item E. Listagem dos associados em condições de votar. F. Cédulas de votação, caso a eleição não ocorra por meio eletrônico. Inciso 15º. Inciso 15º. Fornecer por meio da cooperativa à cooperativa central, a qual a cooperativa singular é filiada, todas as informações e os documentos necessários à verificação dos critérios de elegibilidade dos candidatos. Inciso 16º. Disponibilizar à cooperativa que sejam incluídos no portal de governança todos os documentos que evidenciem a reputação ilibada e a qualificação para cargo dos eleitos. Inciso 17º. Devolver à cooperativa toda a documentação fim do processo eleitoral. O artigo 8º do regulamento atual foi remanejado para o artigo 7º, o seu parágrafo 1º também remanejado para o artigo 5º, parágrafo 4º, o seu parágrafo atual 2º foi remanejado para o artigo 5º do parágrafo 1º. Capítulo 3 das condições básicas dos candidatos. O atual artigo 9º foi renomeado para o artigo 8º, onde diz: são condições básicas para o exercício a cargo dos órgãos estatutários, inclusive os executivos eleitos ou nomeados. Item A. Na nova redação fica ter reputação ilibada. Os demais itens B, C, D, E, F foram mantidos. O item G, ele teve um ajuste na redação e consta: não responder nem qualquer empresa da qual seja controlador ou administrador por débitos legalmente constituídos por decisão judicial transitado em julgado. Está mantido o item H, o item I, item J, o item K. Ele recebe um ajuste na redação, sendo: não responder por processo judicial com decisão transitada em julgado que tenha relação com o sistema financeiro nacional e outras ocorrências ou circunstâncias análogas. Estão mantidos o item L, M, N, O. Ainda estão mantidos os itens P, Q, sendo o R ajustado. Ser cooperado e estar operando com a cooperativa há pelo menos 10 anos para conselho de administração. O item inciso 1. Ser cooperado e estar operando cooperativa há pelo menos 4 anos para conselho fiscal. Depois, os artigos 10, com seus itens B, C, D e artigo 11º do atual regimento foram excluídos, por já estarem contemplados em outros itens. O artigo 12º do atual regimento, ele é renomeado para artigo 9º, com ajuste na redação que fica: artigo 9º.
A comprovação do cumprimento das condições previstas no artigo 8º deve ser efetuado por meio da autodeclaração individual dos candidatos, anexo 2, junto com o registro de candidatura da chapa candidato, no prazo indicado no calendário eleitoral divulgado pela comissão. Do atual regimento, dentro do artigo 12º, estão excluídos os itens A e B e C. No artigo 13º, ele é renomeado para artigo 10º na atual redação, ficando: compete à comissão eleitoral a verificação tempestiva das condições descritas no item anterior durante o processo de inscrição dos candidatos ou chapas, competindo-lhes o julgamento que for necessário. No capítulo 3, acrescentou-se da divulgação do processo eleitoral. E o que estava no atual regimento no artigo 3º foi renomeado com ajuste na redação. E ele passa a ser: artigo 11º. A comissão eleitoral, em até 10 dias após sua constituição, encaminhará comunicados associados divulgando o calendário eleitoral com todas as informações do processo eleitoral, entre as quais, também remanejado do artigo 3º do atual, para este inciso 1º, data, horário, forma de realização de endereço físico-digital da votação. Ainda recebido do artigo 3º, inciso 2, fica: prazo para pedido de registro de chapas candidaturas com data e horário limite. Inciso 3º, documentação exigida para os candidatos. Inciso 4º, horário para entrega dos documentos para registro. E, novo, o inciso 5º, indicação do local de disponibilização do Estatuto Social e do Regimento Eleitoral. Também foi remanejado do artigo 3º, parágrafo único. O comunicado previsto no caput estará afixado na sede da cooperativa, nos PAs, no sítio eletrônico, bem como será disponibilizado via Sicob.net e por outros meios, físicos ou digitais, que garantam a efetiva publicidade do processo eleitoral aos associados. O capítulo 4 das chapas para a eleição do Conselho de Administração está mantido na sua forma. Seção 1 da formação. O atual artigo 14 ele é remanejado como artigo 12º e ele fica: o processo eleitoral para a ocupação dos cargos do Conselho de Administração será realizado por meio do registro de chapas formadas por associados pessoa física. O atual parágrafo 1º e 2º são mantidos, sendo que no 2º houve um ajuste na redação. E ele fica sendo: as chapas serão compostas pelo número de candidatos para o Conselho de Administração, conforme disposto no Estatuto Eleitoral. Estatuto Social. Parágrafo 2º fica sendo: as chapas serão compostas pelo número de candidatos para o Conselho de Administração, conforme disposto no Estatuto Social. O parágrafo 3º do atual regimento, no seu artigo 14º, ele é remanejado aqui como parágrafo 3º com ajuste na redação. O mandato dos conselheiros de administração é seguido conforme o Estatuto Social. E o seu parágrafo 4º, os conselheiros de administração poderão ser reeleitos por até 3 mandatos. O parágrafo 1º, ele foi excluído, que dizia do pré-requisito do Conselho de Administração. O seu item A, ele foi remanejado para o artigo 8º do novo, que nós já lemos. O item B e C foram excluídos. Também foram excluídos o item D, o E e o F. O item G, possuir disponibilidade de tempo para dedicar-se às atividades da cooperativa, foi remanejado para o artigo 8º, letra Q. O item H, seu parágrafo 2º, 3º, o item A,
B, C, D e E foram excluídos. Na seção 2 do pedido de registro de chapa, o atual artigo 15º foi remanejado para o artigo 7º, o parágrafo único, itens A e B foram excluídos, o C foi remanejado para o artigo 8º, que nós já lemos. O item D também foi remanejado para o artigo 8º, na letra N, já foi lido. O item E e F foram excluídos. É novo o artigo 13º. O pedido de registro da chapa para o Conselho de Administração será encaminhado formalmente à Comissão Eleitoral, conforme documento disponibilizado pela cooperativa singular, por meio de requerimento, no prazo indicado no comunicado citado no artigo 8º deste regulamento eleitoral. O atual artigo 16º foi renomeado para artigo 14, e ele consta: o requerimento de registro de chapa deve ser assinado por todos os candidatos e endereçado em 2 vias, quando físico, à sede da cooperativa, devidamente acompanhado da documentação exigida para os candidatos. Está novo o parágrafo 1º deste artigo 14º. O requerimento de registro poderá ser realizado por meio eletrônico, desde que as assinaturas sejam realizadas com certificado digital emitido por autoridade certificadora da ICP Brasil ou conta gov.br, com nível de segurança e acesso prata ou ouro, ou ainda, conforme indicado no comunicado citado no artigo 9º deste regulamento eleitoral. Do atual artigo 16º, o seu parágrafo 1º, ele foi renomeado para parágrafo 2º do artigo 14, e diz: parágrafo 2º, será recusado o registro de chapas que não apresentem os documentos exigidos na comunicação que rege o processo eleitoral, não formalizados adequadamente ou que tenham sido encaminhados após o encerramento dos prazos de inscrição divulgados pela Comissão Eleitoral. O atual parágrafo 2º deste artigo consta como literalmente no artigo 3º do 14º. Foi acrescido o parágrafo 4º. O requerimento do registro, mesmo enviado por meio eletrônico, deve observar as orientações, os prazos e horários descritos no comunicado divulgado pela Comissão Eleitoral. O atual artigo 17 foi renomeado para artigo 15, e o artigo 15 atual consta: encerrado o prazo, os requerimentos de registro de chapas serão lavrados em termo próprio, consignando, em ordem numérica de inscrição, todas as chapas e os nomes dos candidatos, entregando-os à Comissão Eleitoral. O atual artigo 18º foi renomeado para 16º, mantido a sua redação. O novo artigo criado foi o 17º, contendo: artigo 17. Ocorrendo o falecimento de um candidato, a chapa poderá substituí-lo por meio de pedido formal com antecedência de até 24 horas do início da Assembleia Geral para eleição, desde que o novo candidato atenda a todos os requisitos legais e estatutários para ser eleito. Capítulo 5º, da candidatura para Conselho Fiscal. O artigo atual, o artigo 20, ele foi renomeado com ajuste para artigo 18. O artigo 18 diz: a candidatura para Conselho Fiscal será individual, obedecendo ao prazo de registro de candidatura disposto no comunicado citado no artigo 8º deste regulamento eleitoral. O seu parágrafo 1º atual do artigo 20 está mantido com ajuste. Caso não ocorra o registro, no mínimo 4 candidatos durante o prazo de registro de candidaturas,
a indicação de candidatos poderá ser realizada durante a Assembleia Geral Ordinária, antes do início da votação. Artigo 18, parágrafo 2º. Ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo anterior, o candidato inscrito durante a Assembleia Geral Ordinária deverá apresentar a documentação exigida em até 48 horas à Comissão Eleitoral. Artigo 19 é novo e ele consta: a formação do pedido de registro de candidaturas, naquilo que for aplicável, seguirá os mesmos procedimentos descritos na seção 2 do capítulo 4º. Parágrafo único do atual artigo 20. Parágrafo único. O parágrafo único foi renomeado para artigo 20. No artigo 20 consta: são pré-requisitos para concorrer ao Conselho Fiscal, além das condições básicas discriminadas no capítulo 3 deste regulamento. Inciso 1º, ter participado de pelo menos 2 Assembleias Gerais. Inciso 2º, ter disponibilidade para participar de curso de capacitação para conselheiro fiscal após a eleição. Inciso 3º, não será permitida a inscrição de candidato que não tenha os pré-requisitos estatutários, regimentais e normativos para os cargos de representação social. Na seção 2 do registro da candidatura do atual regulamento estão excluídos o artigo 21, o seu parágrafo 1º, o seu item A, B, C. Também o parágrafo 2º, o parágrafo 3º e o parágrafo 4º. O capítulo 6 dos exames dos pedidos de registro de chapas candidatos, o artigo 22 foi renomeado para artigo 21 e nele consta: a comissão eleitoral realizará os exames dispostos neste artigo e apresentará os resultados no máximo de 8 dias úteis após o encerramento do prazo de registro da inscrição. O atual artigo 22 e seus incisos 1 e 2 foram excluídos. O seu parágrafo 1º foi transformado em artigo 22. A comissão eleitoral realizará os exames dispostos nesse artigo e apresentará os resultados no prazo de até 2 dias úteis após o encerramento do prazo de registro da inscrição. O seu parágrafo 2º foi transformado em artigo 23. E o artigo 23 diz: ao verificar que a documentação está incompleta ou apresenta falhas de formalização, o coordenador da comissão eleitoral notificará os representantes da chapa ou os candidatos para regularizarem a falha apontada em até 3 dias úteis improrrogáveis, a contar do dia seguinte da notificação, para sanar a irregularidade apontada e ou proceder à substituição do membro irregular, sob pena de ser considerado renunciante do registro. Foram acrescidos o parágrafo único. Após o prazo do caput, a comissão eleitoral terá 1 dia útil para apresentar o resultado. Foi acrescentado o artigo 24. Sanadas as falhas, a comissão eleitoral divulgará o termo de registro de chapas, observando o disposto no artigo 23. Também foi acrescentado o artigo 25. As chapas e ou os candidatos perderão o direito de concorrer caso não atendam a solicitação mencionada no artigo 19 no prazo exigido. O atual artigo 23 foi renomeado para artigo 26 com ajuste, e nele consta: artigo 26. Todo processo de análise pela comissão eleitoral será registrado por meio de atas de reunião formalizadas e assinadas por todos os membros da comissão. O artigo 24 do atual regulamento foi excluído. Seguimos para o capítulo 7º da divulgação das chapas e candidaturas inscritas. O atual artigo 25 foi renomeado para artigo 27.
no prazo de até 6 dias úteis, a contar do encerramento do prazo de registro de chapas e ou candidaturas, 29, a comissão eleitoral divulgará o termo de registro das chapas ou candidaturas habilitadas na sede da cooperativa, nos PAs, no sítio eletrônico ou em outros meios físicos ou digitais que garantam a efetiva publicidade. Do capítulo 8º da impugnação de candidatura, da seção 1 do prazo das condições, o atual artigo 26 foi renomeado para artigo 28. O prazo para impugnação de chapa-candidatura é de 2 dias úteis contados da divulgação do termo de registro de chapas-candidaturas a que se refere o artigo 23. O atual artigo 27 foi renomeado para artigo 29 e ele diz: a impugnação será proposta por meio de requerimento fundamentado, dirigido ao coordenador da comissão eleitoral, que protocolará o requerimento e encaminhará para análise da comissão eleitoral. Artigo 28, renomeado para artigo 30 com ajuste, e ele ficou: artigo 30. A comissão eleitoral lavrará o respectivo termo de encerramento do prazo de impugnação, consignando as impugnações propostas e destacando nominalmente os impugnantes e os candidatos impugnados ou a inexistência de impugnação. Seção 2 do exame. O atual artigo 29 foi renomeado para artigo 31 e ele altera os dias, sendo: a comissão eleitoral decidirá sobre a procedência ou não da impugnação por meio da análise do requerimento protocolado e do reexame da candidatura em até 5 dias corridos antes da realização do pedido. O atual artigo 30 foi renomeado para artigo 32, mantendo a redação. Seção 3 da interposição de recurso. O atual artigo 31 foi alterado para artigo 33 com ajuste na redação. E ela fica: o candidato impugnado poderá interpor recurso de impugnação no prazo de 2 dias contados da notificação ao coordenador da comissão eleitoral, que encaminhará o recurso para análise e deliberação da Assembleia Geral Ordinária. O atual artigo 32 fica renomeado para artigo 34 com ajuste. E ele fica: artigo 34. O recurso deverá ser instruído com requerimento em 2 vias, transcrevendo as razões de fato e de direito e com os devidos documentos comprobatórios, sem prejuízo de que seja apresentado em meio eletrônico com a observância dos mesmos requisitos. Artigo 33 fica renomeado para artigo 35 com ajuste na redação. Artigo 35. A Assembleia Geral Ordinária, previamente à votação, julgará o recurso interposto como última instância e decidirá com base nos fundamentos fáticos e legais sobre o caso, permitindo ou proibindo a participação do candidato impugnado na eleição. Novo. Artigo 36. Após análise dos recursos, participação da eleição, os candidatos aptos a concorrer ao cargo e, havendo o número de eleitos inferior àquele estabelecido pelo Estatuto Social, caberá ao presidente convocar novas eleições para a contemplação de membros do órgão estatutário. Do capítulo 8º da renúncia da candidatura do atual regulamento, foram excluídos o artigo 34, seu artigo 35, e foi incluído no capítulo 9 da recomposição do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, o artigo 37. As disposições previstas neste regulamento eleitoral quanto à indicação de comissão eleitoral, prazos e organização do processo não se aplicam à eleição para preenchimento de cargo vago no Conselho de Administração, hipótese em que o substituto deverá ser previamente indicado pelo Conselho de Administração para deliberação da Assembleia, observadas as condições de elegibilidade e os demais requisitos legais, estatutários e regulamentares. Artigo 38. No caso de vacância de cargo,
A eleição para a recomposição do Conselho Fiscal será convocada no prazo do artigo 4º, observando o disposto no Estatuto Social e neste regulamento. Também é novo o seu parágrafo 1º. Os candidatos ao Conselho Fiscal deverão inscrever-se por meio de candidaturas individuais, atendendo aos critérios estabelecidos neste regulamento. Parágrafo 2º, também novo. A comissão eleitoral será constituída e realizará suas atividades observando o prazo necessário para a convocação e realização do processo eleitoral. No seu título 3º da condução do processo eleitoral, capítulo 1º da cédula local de votação, seção 1 e artigo 36 do regulamento atual, bem como artigo 37, 38, 39, 40, 41 e seu parágrafo único foram excluídos. Seção 1 do processo de votação. Artigo 39. Cada associado, pessoa física, terá direito a um único voto, pessoal e intransferível, sendo vetado o voto por procuração. Compete à comissão eleitoral a identificação do associado. Na seção 2 do processo de votação, no regimento atual, do regulamento atual, no seu artigo 12º, ele foi renomeado para a seção 1 do processo de votação, e o artigo 42 para artigo 39. E o artigo 39 diz: cada associado, pessoa física, terá direito a um único voto, pessoal e intransferível, sendo vetado o voto por procuração. Compete à comissão eleitoral a identificação do associado. O regulamento atual, no seu artigo 43, foi renomeado para artigo 40, com ajuste na redação. O artigo 40 ficou: na eleição, a associada pessoa jurídica terá direito a um único voto, se presencial, através de seu representante legal devidamente identificado em relatório da cooperativa. Nos casos de delegação do voto, o representante legal deverá encaminhar documentação à sede da cooperativa com um dia de antecedência à realização da Assembleia Geral. Nos casos em que a eleição ocorrer de forma digital, os representantes da conta decidirão quem votar pela pessoa jurídica, considerando que, um caso, na eleição, a associada pessoa jurídica terá direito a um único voto. Se presencial, será através de seu representante legal devidamente identificado em relatório da cooperativa. Nos casos de delegação do voto, o representante legal deverá encaminhar documentação à sede da cooperativa com um dia de antecedência à realização da Assembleia Geral. Nos casos em que a eleição ocorrer de forma digital, os representantes da conta decidirão quem votará pela pessoa jurídica, considerando que, caso um representante vote, os outros estarão inabilitados para votar. O artigo 44 do atual regulamento foi excluído, bem como o 45 e o 46. Foi incluso título 3 da votação. O novo artigo 41 ficou: a cédula de votação apresentará o número da chapa, observada a ordem prevista no artigo 12, ou os nomes dos candidatos à frente destes, um campo para que possa ser assinalado o voto. No artigo 42, a cédula de votação será confeccionada em papel branco opaco, pouco absorvente, em tinta preta e tipos uniformes, que, ao ser dobrada, resguardará o sigilo do voto sem que seja necessária a utilização de cola para fechá-la. Artigo 43 novo. As cédulas deverão apresentar a rubrica dos membros da mesa coletora de votos, para que possa garantir a sua veracidade. Artigo 43. As cédulas deverão apresentar a rubrica dos membros da mesa coletora de votos, para que possa garantir a sua veracidade. Artigo 44. A urna de votação deverá ser inviolável e suficientemente ampla para comportar as cédulas de votação. Artigo 45, também novo. A cabine de votação será privada para o ato de votar.
Capítulo 2 da votação eletrônica novo. Artigo 46. A Assembleia Geral poderá utilizar o sistema eletrônico Sicob-Mob ou outro homologado pelo Sicob para a realização da eleição, observadas as regras do sistema para utilização e apuração dos votos. Parágrafo único novo. Constatada instabilidade no sistema de votação utilizado pela cooperativa que impossibilite a realização da eleição por meio eletrônico, excepcionalmente poderá ser utilizado outro mecanismo para resguardar a participação do cooperado, observando a viabilidade e a lisura do processo eleitoral. O capítulo 2 do atual regulamento da coleta de votos foi renomeado para capítulo 3 da coleta de votos presencial. O artigo 47 atual foi mantido com ajuste na redação que ficou. Artigo 47. O presidente da Assembleia Geral nomeará um presidente e um coordenador para compor a mesa coletora de votos e os candidatos indicarão os mesários. Atual artigo 48 foi excluído. No novo foi colocado um parágrafo único para o artigo 47. Nele consta: a critério do presidente da Assembleia Geral, a presidência e a coordenação da mesa coletora de votos poderão ficar sob a responsabilidade da comissão eleitoral. Ainda, o artigo 48 é novo e ele diz: recomenda-se que os candidatos estejam presentes no ato de abertura da votação, durante a coleta dos votos e no encerramento da eleição, salvo motivo de força maior. O artigo 49 foi mantido 49 com ajuste na redação, que ficou: não comparecendo o coordenador da mesa coletora de votos até 15 minutos antes da hora determinada para o início da votação, assumirá a coordenação o primeiro mesário, e na falta ou no impedimento deste, o segundo mesário e assim sucessivamente. O artigo 50 foi mantido na íntegra. O artigo 51º, o artigo 51 foi mantido na íntegra. O artigo 52 foi mantido na íntegra. O artigo 53 foi mantido 53 com ajuste na redação e nele consta: artigo 53. O coordenador da mesa entregará ao presidente da mesa apurador os votos mediante recibo, todo material utilizado durante a votação. Capítulo 3 do atual regulamento da apuração dos votos de posse foi renomeado para capítulo 4 da apuração dos votos. O atual artigo 54 foi mantido com ajuste na redação, que passou a ser: artigo 54. A apuração dos votos será instalada imediatamente após o encerramento da votação. Artigo 55 foi excluído. Artigo 56 foi renomeado para artigo 55 com ajuste na redação. E ele ficou: artigo 55. Finda a apuração, os componentes da mesa apuradora dos votos lavrarão a ata dos trabalhos eleitorais, a qual deverá mencionar obrigatoriamente: mantido o inciso 1 e 2 do atual regulamento, o inciso 3 foi ajustado para: item A, número de associados com direito a voto; B, cédulas apuradas; C, votos atribuídos a cada candidato registrado; D, votos em branco; E, votos nulos; F, número total de associados que votaram; G, resultado geral da apuração; H, resumo de atividades de eventuais protestos; H, resumo de eventuais protestos; I, proclamação dos eleitos. O atual artigo 57 foi renomeado 56 com ajuste na redação, ficando: artigo 56. A fim de assegurar a eventual recontagem de votos, as cédulas apuradas e o relatório de votação eletrônica permanecerão sob a guarda dos componentes da mesa apuradora dos votos, porém arquivados na cooperativa pelo prazo de 4 anos.
Novo, artigo 57. A apuração do voto eletrônico será realizada de acordo com os procedimentos do Sicob e MOB ou sistema homologado pelo Sicob e acompanhada virtualmente pela mesa apuradora de votos. Capítulo 4º do atual regulamento, que traz da declaração dos eleitos, foi renomeado para capítulo 5. Artigo 58. Manteve com ajuste na redação, ficando artigo 58. Será considerado vencedor a chapa ou os candidatos que alcançarem o maior número de votos válidos dos associados, observados a renovação mínima exigida pelo Estatuto Social da Cooperativa. O artigo 59 passa a vigir como parágrafo único do artigo 58, no novo regulamento. Parágrafo único. Serão proclamados vencedores candidatos ao Conselho Fiscal que reunirem o maior número de votos, sendo os 3 mais votados eleitos como conselheiros fiscais efetivos e o 4º mais votado eleito para conselheiro fiscal suplente, observados a renovação mínima exigida pelo Estatuto Social da Cooperativa Singular. O atual artigo 60 foi renomeado para artigo 59. E nele diz: ocorrendo empate em eleições para o Conselho Fiscal, como primeiro critério de desempate valerá o maior tempo de permanência como cooperado. O segundo critério será a maior idade dos candidatos igualados. O artigo 59 ficou: ocorrendo empate em eleições para o Conselho Fiscal, como primeiro critério de desempate, valerá o maior tempo de permanência como cooperado. O segundo critério será a maior idade dos candidatos igualados. O artigo 61 do atual regulamento foi excluído. O título 4º do processo eleitoral semipresencial ou à distância é novo, e ele traz o artigo 60. O processo eleitoral para o preenchimento dos cargos dos Conselhos de Administração e Fiscal poderá ser realizado de forma semipresencial ou à distância, nos termos dos normativos sistêmicos internos da Cooperativa Singular e da legislação e regulamentação em vigor. Também é novo seu parágrafo único. Em caso de adoção do processo eleitoral semipresencial ou à distância, a Cooperativa Singular divulgará todas as informações e os detalhes do comunicado citado no artigo 8º deste regulamento. O item 7º, disposições gerais do atual regulamento, foi excluído. Ele foi substituído já como lido. O novo, item 5º, das disposições finais. Ele traz seu artigo 61. Casos omissos neste regulamento que possam impactar o processo eleitoral deverão ser apreciados pela Assembleia Geral. O artigo 62. Todos os participantes das reuniões da Comissão Eleitoral, incluindo os membros da comissão e técnicos da cooperativa, que porventura venham a participar das reuniões, têm por obrigação ética, legal e profissional manter sigilo das informações relacionadas às reuniões da comissão, tornando-se legalmente responsáveis por quaisquer eventuais divulgações indevidas, exceto aquelas necessárias ao correto desempenho de suas atribuições e quando da Assembleia Geral para a deliberação da matéria. Artigo 63. Os prazos previstos neste regulamento serão contados em dias corridos, quando não expresso na respectiva cláusula, excluindo-se o dia de início e incluindo o dia final. Também é novo parágrafo único. Caso o prazo final coincida com o fim da semana ou feriado, fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte. Assim, encerramos aqui o nosso regulamento eleitoral proposto para ser válido a partir da próxima Assembleia. Caso ele seja aprovado, e é importante que todos os cooperados tenham ciência das formas de como participar dos cargos eletivos. Por isso, recomendamos que todos leiam e conheçam e
Caso haja alguma dúvida, entre em contato conosco para os devidos esclarecimentos.